Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um vídeo único às 12 horas. Análise do Duque Tricolor, a coletiva de Mário Bittencourt. E bom, eu vou falar sobre minhas previsões primeiro, depois eu vou comentar sobre a própria coletiva. A coletiva ela terá 3 pontos. O ponto inicial é sobre o mercado da bola, o segundo ponto será sobre a SAF e o terceiro ponto será sobre as aleatoriedades que ele comentou na coletiva. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live voltará ano que vem. E também aqui embaixo tem um abaixo-assinado para a gente ter um debate mais democrático sobre a SAF e também sobre mais transparência. É só isso. Foi comentado também, né, que não vai ter. Calma que eu vou falar sobre isso daí. Tá bom? Vamos nessa porque eu acho que vocês querem saber mais sobre esse tema. Vamos lá. Mercado da bola. Né, eu tive que colocar aqui a pontuação porque senão ele falou muita coisa que vai ser interessante. Vamos lá. Mercado da bola. Mano Menezes. Eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é no técnico. Mano Menezes. Ele fica ou não fica para 2025? Ele fica. Já está ali com a renovação de contrato. Eu devo fazer um vídeo separado sobre o Mano Menezes. Sobre o que eu acho sobre essa situação toda. Mas ele deu a entender que o Mano Menezes ele já retirou a cláusula de renovação de contrato. Para quem não sabe, o Mano Menezes ele tinha uma cláusula de renovação de contrato que ele não fez. Que ele não conseguiu, né? Que a cláusula de renovação de contrato é que se ele ficasse nos 10 acima, ele teria uma cláusula de renovação de contrato para o próximo ano. E que ele teria conversado com o Mano Menezes sobre essa cláusula de renovação de contrato que ele não conseguiu. E que ele falou assim, isso daí é apenas o meu empresário que fez isso. Eu particularmente, nem ligava para essa cláusula de renovação de contrato. Se acontecesse e você quisesse me mandar embora, tava tudo bem. Eu já tinha conversado também com o meu próprio empresário sobre isso. Mas normalmente ele coloca isso dentro do meu contrato. Então, tudo bem, renovado o contrato 2025. Ele falou também que ele acredita também, né, continuando no Mano Menezes, ele falou que acredita também Ele acredita também muito no Mano Menezes, né? Como técnico, e também que seria uma mudança gigantesca sobre isso. Bom, já que ele ligou 2 vezes, eu não vou permitir que ligue a terceira não. Vamos lá. Então, dito feito, o Mano Menezes ele fica para 2025. Felipe Melo. O Fluminense não conta mais com ele, eu também vou fazer vídeo. Eu vou fazer vídeo sobre tudo isso aqui, tá? O Fluminense não conta mais com ele, mas quer ele em outro cargo. Ele fez uma proposta de ele ir para um outro cargo que se sinta mais confortável, tá? É importante ver sobre essa disposição dele. Mas a situação é que ele está liberado até mesmo para buscar outro clube. Ele acredita, né, o Mano Menezes, o Mário Bittencourt acredita que ele talvez vá jogar em outro time para encerrar a carreira, mas já tem proposta de portas abertas se ele quiser realmente se incluir em alguma situação dentro do clube, certo? Isso é importante comentar sobre esse assunto. Bom, o Mano Menezes, o Thiago Barbosa, ele irá ser vendido por Fortaleza. Já está tudo esclarecido sobre isso, né? Só está faltando mesmo o contrato final, né? Contrato com o Fluminense, contrato com o empresário, para encerrar justamente isso. O Diogo Barbosa escolheu justamente isso porque o Fortaleza estará jogando uma Libertadores. E de fato, ele não pretende muito nesse Super Mundial. O foco dele é justamente continuar sendo um jogador importante em várias situações do clube. E ele viu a oportunidade vendo que talvez perderia espaço até mesmo no Fluminense. Então,
Diogo Barbosa não continuará mais no clube. JK. John Kennedy tem apenas contatos com Pachuca e pode ser emprestado por lá, né? A situação era que ele queria dar mais rodagem ao JK. Ele acredita muito que o JK ainda pode render bastante ao Fluminense, mas esse empréstimo é incentivado até mesmo para ele dar mais rodagem, para ele sair um pouco desse furacão todo que estava acontecendo com ele. E de fato o Pachuca entrou em contato e quer contar com ele. O Pachuca que é o time que está na final agora contra o Real Madrid. Então sim, a gente pode talvez ver o Fluminense e o Pachuca num Super Mundial de Clubes, com o JK no outro lado. Tá bom? Então é bem importante ver a situação toda de saída do JK. Cão Elias. Alguns clubes sondaram ele, mas até agora nada, só sondaram o jogador, né? Só perguntaram como que ele estava, né, de saúde. Eles acreditam demais no Cão Elias, né, como jogador. Ele comentou muito bem, né? Ele falou que o pensamento do Fluminense sobre o Cão Elias é que o Cão Elias vai ser um centroavante nato, vai ser aquele centroavante muito bem produzido. E de fato, né, só pra gente ter uma ideia, o JK, pelo menos do que eu vi na base e no profissional, e o Cão Elias na base e no profissional, a gente observou muito, né? O JK, mesmo em 2023, e que teve a ascensão dele, ele nunca era titular. Ele só foi titular ali no final do ano. O Cão Elias foi titular em muito tempo no Fluminense. Então a gente pode observar nesses 2 anos assim a diferença, e também que o JK na base ele era um ótimo jogador, mas não era a estrela do elenco. O Cão Elias já era. Então a gente vê aqui que o pensamento era talvez emprestar o Cão Elias para ele ganhar rodagem, que pode ser feito justamente sobre isso, né? O Mário Bittencourt não descarta nada sobre uma possível venda dele, até porque ele tem ele pode ter alguma proposta, ele pode ser esfacelado, por exemplo, ali no campeonato, no Super Mundial, e de fato é por isso que eles estão tentando encontrar um outro jogador que forre pelo menos o Fluminense a ter pelo menos 3 jogadores, né? Calma que eu quero falar sobre isso daí no final. Então, Cão Elias pode ser que sendo vendido em algum momento. Ganso e Renato Augusto. Se esquivou completamente, não falou nada sobre os 2 jogadores. De fato, né, muita gente está questionando, ainda mais do que eu vi no jogo contra o Palmeiras. Na minha concepção, dá para ficar pelo menos um dos 2. Os 2, acho que também dá, mas fica mais difícil ainda do que o normal. Isso é importante comentar, tá? Os 2, com essa situação de realmente não estarem tão aptos a jogar alguns jogos, e que de fato o jogo mais importante do ano, que foi justamente contra o Palmeiras, eles nem sequer entraram em campo, faz justamente a torcida questionar sobre os 2 no Fluminense. Ainda mais de tudo que a gente viu, né? De toda a possibilidade que a gente viu. Um time que consegue ser bem defensivo com as peças que tem e também contra-atacar muito bem, conseguindo fazer um gol ali, um gol aqui e finalizando o jogo com 1-0, placar final. Então, teve a situação do Ganso e Renato Augusto. Sobre John Arias. Olha só quanto tema que ele falou, né? Proporam a ele que ficasse proporam a ele que ficasse para ser ídolo, mas o sonho dele é ir para a Europa, porém nada definido. Não tem nenhum contrato que realmente chegou nele para ser contratado. Teve até um contrato nesse meio de ano, mas ele pediu para o Arias ficar até o final do ano, visto que estaria justamente lutando contra o rebaixamento, e o Arias aceitou numa boa.
Ele até conversou, né, com o Arias 3 vezes, ele comentou sobre isso, ele conversou sobre o Arias em 3 oportunidades. E de fato, em todas elas, ele agradeceu muito o Arias por ele estar continuando. Uma delas foi justamente quando ele perdeu o pênalti contra o Atlético Paranaense. Então a gente vê a situação dele. E na minha concepção, sinceramente mesmo, o Arias já tem 26 anos de idade. Ele não deve vir para o clube que realmente ele possa disputar grandes campeonatos, mesmo ele sendo muito bom. Na minha concepção, se eu fosse o Arias, eu viria e falaria assim, cara, eu tenho 26 anos de idade, meu sonho é ser ídolo em algum clube, até mesmo para minha família do futuro, muito futuro, meus sobrinhos, meus netos, meus bisnetos, olharem para minha imagem e falar assim, cara, esse cara foi importante em algum lugar. Na minha concepção, é burrice o que ele fez. O que ele vai querer fazer. Tiquinho Soares, né? Houve apenas o contato com a staff e nada mais. Então, mas houve interesse sim, né? Por parte do Fluminense. O Fluminense quer contar com jogadores que já estão bem destacados ali do elenco. É notável que não faz parte também do que o Mano Menezes pediu, né? E o Mário Bittencourt falou. Então é muito estranho, né? A gente ver o Pablo Vegetti e o Tiquinho Soares, que eu vou falar, o Pablo Vegetti eu vou falar depois, mas o Tiquinho Soares justamente terem essa situação, né, de contratação. Eu praticamente não gosto, né? Mas o perfil que é contratado é um perfil de pivô. Então os dois fazem muito bem. O Pablo Vegetti, apenas o empresário entrou em contato. E o Mário conversou com o Pedrinho sobre. Ele falou, eu não faço esse tipo de contratação. O que se faz justamente, o que tem justamente na parte ali, é justamente que você recebe a situação do jogador, você comunica com o time do jogador e vê como que ele tá. E o Pedrinho falou que ele não quer vender o jogador. Ou seja, o empresário até entrou em contato, até mesmo para ele tentar justamente se tornar relevante ali, porque ele entendeu que no Vasco ele não vai se tornar relevante. Então a gente vê a situação toda. E também me parece, eu vi uma imagem aqui que eu não sei se é verdade, que o Pablo Vegetti estaria falando mal do Fluminense. Então, mais uma vez, eu não quero contar com esse jogador por muito tempo. Richarlison. Há um interesse em repatriá-lo, sim. Já está público isso daí. Mas até agora só contato direto com o jogador. Só está um contato direto. Normalmente contato direto com o jogador influencia bem, mas nem tanto do que todo mundo pensa. Porque como é que o jogador ele sai de um clube e vai para o outro? A partir de duas pessoas, três na verdade. O clube que ele quer, o clube que quer o jogador, o clube que quer vender o jogador e emprestar o jogador, e o clube e o empresário do jogador. Eu não faria do jogador, né? Em nenhum momento. Então a gente está vendo aqui a situação de que, mas você entrar com o jogador, talvez ele possa influenciar o empresário que influencie todas as partes. Ele falou que não haverá questões financeiras nesse ponto, né? Até esse ponto sobre a questão do Richarlison. E que o clube ofereceu jogadores para trocar ele, né? É interessante a gente ver a situação, né? Porque o Richarlison é caro demais. O Richarlison vai ser o jogador mais caro do Fluminense em todo o tempo. Vale a pena? Pro Richarlison? Não sei, tá? Não sei. Ele fala que teve um erro no perfil das contratações e se espera um modelo de miolo, né? Se espera um modelo de miolo e de contratações de jogadores de 22 anos até 30 anos, né? Ele falou assim que não é tanto velho nem tanto jovem. Ele viu que realmente faltou essa lacuna, que foi justamente a lacuna que foi da segunda parte de contratações, né? Só para você ter uma ideia, Fuentes tem mais ou menos essa idade, o próprio Bernal ele é mais jovem, mas
daqui a pouco vai ter justamente essa idade. O próprio Kevin Serna também tem esse perfil de idade. Então ele percebeu que ele precisa justamente mudar esse perfil. Nem tanto velho, nem tanto jovem. Mas ele sabe que realmente esse modelo de miolo de jogador é complicadíssimo por conta da venda do jogador. É muito caro esse tipo de jogador, mas é o que ele espera. Uma outra coisa também que se espera é maior rotação de jogadores do elenco do campeão da Libertadores de 2023. Ele acredita que realmente há um desgaste, por só desgaste mesmo, e que ele pretende rotacionar muito mais jogadores, né, que já foram campeões pelo Fluminense, que participaram da trajetória do título, porque isso acontece em tudo quanto é lugar. É isso que eu falei, né? Os flamenguistas lá em 2019, eu falava assim pra eles, então, tudo bem, vocês foram campeões, vocês foram os melhores, mas sabe que esses caras daqui a 2, 3 anos não vão valer mais nada, né? Aí eles começaram a rir da minha cara. Resultado, eles estão rindo da minha cara agora? Claro que não, né? Foram fracassados em 2022, 2023, 2024. Na visão deles, não na nossa. Quer dizer, 2023 e 2024. Porque eles não ganharam nada. Só ganharam uma Copa do Brasil. E acabou. 2023, Fluminense campeão do Carioca. Fluminense campeão da Libertadores. Palmeiras campeão do... Acho que eles foram da Copa do Brasil. Não me mais, mas eles não foram campeão. Não, eles não foram campeão. Foi São Paulo que foi campeão. E é isso. Até da Supercopa do Brasil eles perderam. Então, pra você ver só a situação toda. Ele fala também sobre calendário pós-campeonato do Mundial. Fez que o ano do Fluminense fosse ruim. Ele comenta sobre isso, né? E que o elenco será forte no Mundial. E claro, né? A proposta dele, só para finalizar aqui a questão do mercado da bola, é que a proposta dele é que, enquanto ele vê lá fora que normalmente cada clube tem 3 jogadores excelentes em cada posição, os clubes do Brasil tem 2. E que a proposta dele é ter 3 em cada posição. Espero que aconteça isso, mas o clube vai ficar mais inchado, mais problemático, mas espero que aconteça sobre isso. Bom, a gente sai agora do mercado da bola, entra na SAF. SAF. Haverá votação de todos os sócios para a implementação da SAF, com transparência. Ele comentou sobre isso. Que as pessoas vão saber o que está acontecendo ali. Ele falou que certos trâmites jurídicos não vão ser comentados porque nenhum clube comenta. Ele garantiu que tudo que está sendo feito pelo Fluminense está sendo feito da mesma maneira que todos os outros clubes fizeram. Todos. Ele colocou isso à disposição de todo mundo. Ele falou, aconteceu em tal clube, aconteceu em tal clube, está em tal clube. Em todos os clubes aconteceram a mesma coisa. As pessoas não precisavam saber do qual que é o trâmite jurídico sobre isso, por exemplo. Então, tudo bem. Se ele está falando, vamos acreditar que ele é a voz justamente da razão nesse ponto. Ele comentou também sobre abrir mão do controle do clube. Eu sempre tenho que ver aqui do lado para ver qual que é o ponto aqui. Ele abriu mão do controle do grupo. Ele inicialmente não queria abrir mão, mas ele abriu a mão do clube porque ele entendeu que era mais importante isso para sanar a dívida do Fluminense do que propriamente outra coisa, que ele viu que teria muito mais dificuldade em realmente estabelecer outros investidores por conta da falta desse abrir mão de controle. Então o Fluminense ainda está buscando investidor, não tem nada definido de investidor. Já falaram que não, é porque ele já tem investidor definido, que vai vir apenas no final do ano de 2025. Tem nada disso. Ele não comentou nada disso. Então, mas ele abriu mão do controle do clube. Ele falou sobre a questão de ser CEO, em que ele comentou sobre uma pontuação de que não, falaram que a cláusula teria que ele seja CEO. Não, ele falou assim que não existe cláusula nenhuma para que ele seja CEO, e que caso o clube comprador queira ele de CEO, tá tudo bem, que ele vai ser CEO, mas a proposta é ele sai do clube pacificamente e o dono é o dono do clube. Então, existe toda essa proposta ali no meio.
Falaram que eu queria o tricolor rebaixado para facilitar a SAF e que isso é um absurdo. E para mim, eu concordo com ele, não tenho nenhuma discordância sobre isso. Até porque fica mais difícil você vender o clube na baixa do que você vender o clube na alta. E é isso. Ele falou que a BTG não colocará nenhum dinheiro no clube. Ele falou, e de fato ele já tinha falado isso há muito tempo. O Lauro Jardim está muito mal informado sobre a notícia, que não teve notícia. E aí é questionamento, né? Porque não é a BTG que queria colocar o dinheiro. Até porque a BTG não está fazendo absolutamente nada. A BTG criou, segundo o Mário, lá atrás, se lembra? Ele criou um outro serviço, que é WTG, que esse sim está fazendo o SAF do Fluminense. A gente fala BTG porque a BTG é o que está vinculado à WTG. Mas é muito estranho isso. A sigla WTG sumiu do mapa. Ele falou também que a SAF será votada em 2025. Então, é a situação toda. Quer dizer, somente no final da temporada, não poderia ter sido nessa. É muito estranho. E o foco era equacionar os problemas. E ele falou, né, que sobre a SAF, né, que o foco era equacionar os problemas do Flu no primeiro mandato. E no segundo, ganhar a Libertadores no início do mandato. E buscar a SAF para acabar com as dívidas. E por fim, os dois aleatórios, né, que ele comentou sobre isso, né, é que ele falou que o Hendrick poderia ter parado no Fluminense. O Hendrick tinha apenas 9 anos de idade e teve um contrato que o Mário buscou com o pai do Hendrick, mas o pai do Hendrick falou que não iria pro Rio porque ele queria ficar em São Paulo. Mas é interessante que o Hendrick poderia ter sido do Fluminense. E também, por último, a situação é que, sobre a questão da Liga, né, é que ele espera que a Liga se junte em 2 blocos e que ele vê muita infantilidade em não se juntar. Mas que ele crê que o melhor bloco é o bloco que o Fluminense está inserido. E é isso. São esses temas que foram comentados. Minha análise final é que todas as informações que eu disse para vocês, apenas ali sobre a questão do Felipe Melo e do Diogo Barbosa e Mano Menezes, eu vou falar isso no próximo dia. Mas fora isso, as minhas previsões que eu comentei, tudo foi água mesmo. Não teve nenhuma realmente informação relevante que trouxesse ali pro Fluminense, tá bom? É muito vídeo pra nada, entendeu? Peço desculpas a todos, mas é isso que foi que aconteceu. Só para finalizar aqui, um ponto, não se foi falado sobre o futebol feminino. É triste porque não havia nenhum torcedor do Fluminense lá. Porque se eu estivesse lá, eu falaria sobre o futebol feminino. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é code, comente, compartilhe. Redes sociais, questão de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E só para finalizar aqui mais um ponto, o tema da coletiva foi 2024 e propostas para 2025. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.